Sexo com o demônio. Isso é o que vemos no primeiro capítulo de Berserk, e ao que a princípio parecia mais um mangá dos anos 80, queria ser naquele estilo pancadaria bruta, com caras super bombados e sangue para todo lado, se tornou uma das obras mais influentes das últimas décadas, que trazem nuances, personagens e temas super atuais e profundos até hoje. E essa obra realmente mudou minha vida de forma severa. E um dos temas, ou o tema principal de Berserk, é a luta contra o destino. E esse tema sobre lutar contra o destino, lutar contra qual seja a forma cósmica aparente que tenta te derrubar, é uma das coisas que me dói na pele, pois desde criança eu nunca fui favorecido, seja em grana, carisma, dinheiro ou beleza, ou qualquer outra coisa. E quando eu comecei a lutar por mim mesmo, parecia que sempre tinha algo à espreita, tentando me derrubar, como se algo sempre estivesse tentando me fazer perecer e desistir. E eu realmente posso dizer que até hoje tem alguma coisa nesse universo que quer que eu seja um fracasso total e me retirar de cena. E se existe algo como destino lá fora, eu com certeza luto contra ele. E eu me identifico muito com o Guts, pois desde pequeno ele foi encontrado sozinho, logo depois sua mãe adotiva morreu, o seu pai adotivo o odiava, ele foi abusado quando criança, foi obrigado a lutar sozinho, lutou em guerras, foi obrigado a lutar contra o seu próprio pai e foi dado como traidor pela sua equipe, mesmo não sendo culpado de nada. E isso fez ele fugir como um traidor, e mesmo depois disso ele não desistiu. E quando parecia que finalmente tinha conseguido fugir, estava em paz, chegamos a essa página que talvez seja a minha página favorita de toda a obra de Berserk. O Guts está ali em solidão, olhando para o céu, refletindo nas estrelas, e essa cena simboliza que naquele momento, ao mesmo tempo que ele está em paz, ele também estará sozinho dali para frente. Ao mesmo tempo que ele está seguro, ele não tem ninguém para cobrir suas costas. E isso me fez pensar muito e refletir sobre minha própria vida, pois durante anos e anos da minha vida eu também estava sozinho em momentos muito difíceis. E foi nesse momento que eu conheci Berserk a partir dos filmes, e eu me apaixonei severamente pela obra, pelos personagens. Porém, como eu comecei a acompanhar a partir dos filmes, me pareceu como um quebra-cabeça montando as peças, pois o filme não é o começo da obra. Eu vi os filmes, então nessa época eu não era tão maduro a ponto de perceber todas as nuances e coisas maduras que esse anime e mangá estavam falando. Coisas pesadas como abuso infantil, escravidão, fanatismo religioso que pode te levar a fazer coisas terríveis, como nós vemos no nosso mundo, paixão pelo dinheiro, entre muitas outras coisas. Mas antes de continuar falando sobre essa obra maravilhosa e suas nuances, vamos falar sobre o autor de Berserk, que é o Kentaro Miura. Miura nasceu em 11 de julho de 1966, no Japão, na cidade de Shiba. Com 10 anos, ele já estava lançando seu primeiro mangá, Mill Ranger. E aí fica a minha pergunta: ele era talentoso ou esforçado? Esse é o pensamento que fica passando pela minha mente. Se alguém começa a se dedicar muito cedo ao seu sonho, se no caso de Miura, que seria ser um mangaka, e meio que consegue uma habilidade muito rápida, isso pode ser chamado de talento ou esforço, pois ele começou a desenhar muito cedo e por consequência, com 10 anos, ele já estava lançando sua primeira obra, que é o Mill Ranger. E para vocês terem ideia, com 22 anos, ele começou a fazer Berserk. Ele é talentoso, pois aprendeu cedo, ou esforçado, pois aprendeu cedo? Comentem aí que eu quero saber de vocês, o que vocês acham. É esforço ou talento? Mas voltando aonde eu queria chegar, consciente ou não, é um paralelo parecido com o Guts, o próprio personagem dele. Guts começou a lutar cedo na vida, com mais ou menos ali 10 anos de idade ou menos, e com 22 ele já era um guerreiro, pode-se dizer profissional. A vida imita a arte imita a vida, e é irônico ou não que ao final de sua vida, nos últimos capítulos de Berserk, que o Miura estava desenhando, onde Guts estava treinando com a espada, e a espada simplesmente sai da mão dele e cai num lago, e nesse momento da vida o Guts estava muito feliz, e talvez pensando que poderia deixar as lutas
para trás. E com isso, todo o sofrimento e angústia que ele passou poderia ir realmente embora e ele poderia seguir em frente. Coincidência ou não, Miura veio a falecer um pouco depois disso. Será que isso já era uma despedida do Miura ao mundo e aos próprios personagens de Berserk? Será que no final de sua vida ele estava em paz como Guts nesse momento? Provavelmente nunca saberemos, mas eu espero realmente que sim. Uma das coisas que me impressiona muito em Berserk é o esforço de Kentaro Miura em fazer cada quadro do mangá com um detalhamento incrível. E isso é mais impressionante ainda, pois Miura desenhava, até onde eu pesquisei, de forma tradicional, e ele demorava o tempo que fosse para entregar a obra do jeito que ele queria, seja demorando semanas ou meses. Ele nunca deixava Berserk sair com um capítulo feio enquanto estava em vida. Esse tipo de dedicação me faz ter fé na humanidade, sabe? Com certeza ele tinha muito dinheiro, provavelmente poderia viajar para qualquer lugar do mundo ou simplesmente parar de desenhar para viver a vida que ele quisesse, mas em vez disso, não. Ele decidiu viver a sua vida até o último momento, desenhando e dando o seu melhor pela arte que ele acreditava. E a consequência disso é uma obra que aborda religião, fanatismo, humanidade, desumanidade, entre muitas outras coisas e aspectos incríveis, e ele faz isso tudo basicamente à perfeição. E olhando tudo isso, é maravilhoso pensar que enquanto Guts basicamente vive para lutar, a vida dele é uma luta constante desde o momento que ele nasceu. Kentaro Miura viveu basicamente desde os seus 10 anos de idade e morreu literalmente para desenhar. A vida dele foi toda dedicada ao desenho. E isso é outro paralelo incrível entre o próprio Guts e o Kentaro Miura. Histórias como essa me motivam a ser melhor, saber que aí por fora existem pessoas que literalmente dão sua vida pela arte ou por coisas que elas acreditam, me faz querer ser uma pessoa melhor a cada dia. Então fica aqui meu reconhecimento ao Kentaro Miura e o Guts, quando a arte imita a vida e a vida imita a arte. E essa é uma história de esforço e de esperança muito incrível pra mim. Então é isso aí, galera, espero que tenham gostado. Dá o like aí, galera, por favor. Comenta aí também o que você achou desse vídeo, da história de Kentaro, e se você leu Berserk, o que ela significa para você, ou que você não leu e vai começar a ler agora. Inscreva-se no canal se você é novo aí. Aqui falamos sobre filosofia, esforço, dedicação, entre muitas outras coisas. E tamo junto e obrigado.